Saudações a todos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Bom Deus que habita no alto dos céus, muito obrigado, Pai, pela sua infinita misericórdia. Pedimos neste momento que o Senhor nos abençoe com a presença do Teu Santo Espírito para que nos possa guiar no estudo da Sua palavra. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos a notar a dificuldade que as pessoas têm para compreender a Bíblia. E por conta disso, nós nos propomos aqui trazer de forma muito resumida aquilo que a Bíblia está a dizer, não é? Porque todas as mensagens da Bíblia, todas elas, em qualquer parte da Bíblia, as mensagens quando são pregadas, elas devem ter uma centralidade, portanto, elas devem ser mensagens que vão todas, portanto, convergir num único ponto, não é? Portanto, a Bíblia toda, quando ela é pregada, é ensinada, todas as verdades que vão ser ditas, né, elas devem convergir no mesmo ponto, devem convergir no mesmo ponto. E só haverá harmonia entre todas as verdades bíblicas quando acontecer assim. Há uma mensagem central, não é? Há uma mensagem que faz parte, que é a centralidade de toda a Bíblia. Uma mensagem que é a centralidade de toda a Bíblia. Esta mensagem é a justificação pela fé. A mensagem de justificação pela fé é a mensagem para a qual todos os ensinamentos da Bíblia devem convergir. Ao pregar qualquer passagem da Bíblia, não importa qual seja a parte, mas qualquer passagem da Bíblia que é pregada, deve ser pregada de tal maneira que no fim, o que vai ficar como lição, as pessoas devem entender que o ensinamento que está sendo dado conduz, portanto, para esta mensagem central da Bíblia, que é a justificação pela fé. Porque esta justificação pela fé é a mensagem que está presente na Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. Desde Gênesis ao Apocalipse nós encontramos a mensagem de justificação pela fé. Há situações de contextualização, não é? Portanto, há certos lugares diferentes, tem culturas diferentes, onde então a mensagem de Deus se manifestou ali, não é? A mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho apareceu em vários lugares diferentes, depois encontra situações culturais diferentes. Mas porém, ainda assim, quando essa mensagem do Evangelho vai ensinar nessas culturas diferentes, no fim ela deve convergir sempre para a mensagem de justificação pela fé. É assim que nós vamos ter uma âncora segura para não nos perder. E essa justificação pela fé, ela consiste num resumo do plano da salvação que Deus, portanto, nos dá no tabernáculo de Moisés. Ali no tabernáculo de Moisés, Deus resumiu o plano da salvação. No plano da salvação, nós encontramos, aliás, no tabernáculo de Moisés, nós encontramos o plano da salvação em miniatura. Portanto, basta apenas estudarmos aquele tabernáculo de Moisés, com todas as cerimônias feitas ali, todos os móveis, todas as louças, os utensílios que eram feitos, basta estudarmos ele. Portanto, nós podemos entender ali o plano da salvação. E este resumo do plano da salvação era feito durante um ano. Aquele ano judaico, havia 7 festas que se realizavam durante o ano judaico. Estudando essas 7 festas judaicas, naquela economia judaica, que era realizada durante o ano judaico, nós encontramos o plano da salvação. Porque às vezes as pessoas podem ter alguma dificuldade de, quando olham para a Bíblia Sagrada, logo deparam com uma situação que tem 66 livros, escritos em contextos diferentes da nossa realidade atual, para realidades completamente diferentes, em línguas diferentes que depois foram traduzidas. Então isso pode ser uma grande dificuldade e pode constituir um desencorajamento para as pessoas estudarem a Bíblia. E depois também quando vamos ali encontrar aquela simbologia, aquela linguagem profética, as pessoas podem ter dificuldade para entender isso. Mas esta é uma dificuldade que pode ser facilmente superada. Quando nós entendemos que, afinal, as palavras expressam pensamentos. Os pensamentos de Deus são universais. Os pensamentos de Deus são universais. Os pensamentos de Deus não se contextualizam de acordo com a realidade cultural de cada país. Não, os pensamentos de Deus são universais. E isso pode ser notado por uma linguagem universal que é comum em todos os povos. Há uma linguagem que é universal em todos os povos. Você há de encontrar que em todo lugar, em todas as culturas diferentes, as pessoas precisam de beber água para saciar a sede. Não importa se é indígena, se é civilizado, se é chinês, se é aborígena, não importa. Todos nós precisamos saciar a sede bebendo água. Isso é uma lei universal, não é? Todos nós precisamos de dormir. Todos nós precisamos de nos alimentar. Agora, a forma, o que é que nós comemos, difere de um lado para o outro, ainda que seja diferente, mas os nutrientes extraídos de cada alimento
são os mesmos que vão, tanto, vão proporcionar saúde para todos. Portanto, há esta linguagem universal que nós podemos identificar, podemos encontrar, que depois vai superar toda essa dificuldade que à primeira vista pode aparecer para qualquer pessoa que queira estudar a Bíblia, não é? Nós podemos, portanto, abordar essa questão desta maneira. E também, esta mensagem da justificação pela fé é ela que vem harmonizar todas as realidades contextuais de acordo com as diferentes realidades culturais de cada povo. Sim. Quando nós entendemos a mensagem de justificação pela fé e somos justificados pela fé, eu, um indivíduo que vive na minha cultura tradicional, que nunca falou nenhuma outra língua, mas se eu sou justificado pela fé e saio daqui e vou para a China, encontro alguém que é justificado pela fé, sem ele falar a minha língua, sem eu falar a língua dele, nós já vamos nos entender. Havemos nos entender. Porque afinal, essa mensagem de justificação pela fé é isso que faz. A mensagem de justificação pela fé, a mensagem de justificação pela fé traz harmonia entre aquilo que Moisés escreveu lá no Pentateuco, através, portanto, em relação ao tabernáculo de Moisés. A mensagem de justificação pela fé traz harmonia em relação aos ensinamentos que eram dados ali na igreja judaica. A mensagem de justificação pela fé traz harmonia, portanto, aos ensinamentos de Martin Lutero. Portanto, a mensagem de justificação pela fé, ela é a centralidade da Bíblia e que depois coloca todas as outras verdades da Bíblia em harmonia quando elas se vê convergir nessa mensagem de justificação pela fé. Isto supera qualquer dificuldade para nós compreendermos a Bíblia. Agora, ali no tabernáculo de Moisés, nós encontramos ali que havia ali 3 compartimentos. Portanto, havia o pátio, que é o primeiro compartimento. Depois, o próprio tabernáculo em si, o edifício, estava dividido em 2 partes. Que havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Este tabernáculo de Moisés, composto desta maneira, nesses lugares eram realizadas cerimônias. Portanto, primeiro é que havia lá móveis que foram colocados ali, que eram móveis próprios para a realização de determinadas cerimônias. E também havia louças que estavam ali. Então, esses compartimentos, onde havia esses móveis com os respectivos utensílios para a realização de determinadas cerimônias, quando nós estudamos isso, nós encontramos o significado de toda a Bíblia. Toda a Bíblia é resumida ali. Toda a Bíblia é resumida ali. Ali no pátio era onde eram mortos os animais de sacrifício. E representa o planeta Terra, que é o pátio do lugar do santuário celestial. Depois havia ali uma bacia de água, que representa, portanto, o batismo. Depois, entrando no primeiro compartimento do tabernáculo de Moisés, que era o lugar santo, nós ali encontramos, portanto, a mesa dos pães de preposição, que representa o Cristo, que é o pão da vida. Depois encontramos o candelabro, que representa Cristo, que é a luz do mundo. Depois encontramos ali perto da cortina que separa o lugar santo do santuário, aquela cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés. Mas ainda no lugar santo encontramos o altar de incenso, que era onde o sacerdote, como intercessor, através daquele incensário, ele queimava incenso que representava a oração dos santos. Então, aquele sacerdote era tipo de Cristo. Era tipo de Cristo. Portanto, tudo ali tipificava Cristo. Tudo tipificava Cristo. E ao entrar no lugar santíssimo, encontrávamos um único móvel, que era, portanto, a arca do concerto, que tinha lá dentro os 10 mandamentos. E depois tinha a tampa do propiciatório com 2 querubins por cima e havia o Shekinah, que indicava a presença de Deus. Portanto, todos aqueles elementos que estavam ali, e todas aquelas cerimônias, eram realizadas de 7 festas durante o ano. É o resumo de toda a Bíblia. Estudando aquelas cerimônias todas ali, nós entendemos todo o resumo da palavra de Deus. E superamos toda essa dificuldade que as pessoas, portanto, estão a encontrar quando tentam estudar a Bíblia, claro, porque não são direcionadas pelo Espírito Santo. As pessoas encontram essa dificuldade porque não são direcionadas pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo nos direciona, nós vamos evitar essa coisa de inventar que o Antigo Testamento já foi ultrapassado. Porque as pessoas fazem isso porque eles tentam estudar e não entendem. E ao invés de questionar, mas por que eles não entendem? E no espírito de humildade, procurar entender isto.
Eles começam a inventar a ideia de que o Antigo Testamento foi abolido. Porque eles, quando chegam, eles não percebem nada. Mas eles não percebem por quê? Porque não são guiados pelo Espírito Santo. É preciso que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo para entender essas coisas e ver o significado dessas todas as coisas. Este resumo do plano da salvação, que é feito no tabernáculo de Moisés durante o ano judaico, ele é realizado ao longo de todos os 6.000 anos em que o plano da salvação, portanto, deve ser realizado até Cristo voltar, desde a entrada do pecado até Cristo voltar. E tudo que encontramos ali no tabernáculo de Moisés, nós podemos encontrar ao longo de todos os 6.000 anos, e que é descrito pela Bíblia. Quando a gente tem isso estabelecido na mente e vamos estudar a Bíblia com essas realidades estabelecidas na mente, fica muito fácil compreender a Bíblia. Acho que fica muito fácil e até fica muito maravilhoso. A gente se maravilha muito quando a luz da palavra de Deus brilha nas nossas mentes, no nosso coração, por termos este entendimento. E é isso que Deus tenta transmitir para nós. Que infelizmente, porque as pessoas, Satanás o que faz com o ser humano, sinceramente, Satanás cega os homens de tal maneira que agora o que estão a fazer os homens, não é? Já não tem um santuário como doutrina fundamental. Como é que uma igreja vai ser igreja de Deus sem um santuário? Não é possível isso. Não é possível. A única doutrina que confirma que um determinado povo é fiel a Deus é a doutrina do santuário. Isso é a doutrina do santuário. Porque como o pecado separou Deus dos homens, para que voltem a se reunir, Deus e o homem voltam a se reunir. É preciso que se cumpra aquilo que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, onde Deus diz: e me farão o santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. É preciso que a gente faça o santuário para que Deus habite no nosso meio. Só assim é que Deus pode, portanto, habitar no meio do seu povo. E ele diz que façam conforme o modelo que eu te mostrei. Então tem que fazer tudo conforme o modelo. Este modelo é o verdadeiro santuário que está no céu, que não foi o homem que fez, mas foi o próprio Deus que edificou. Portanto, o tabernáculo de Moisés é uma miniatura, é uma cópia do santuário celestial. Tem um santuário celestial. Tem um santuário. Esse santuário se abriu em 1844. Tem lá um santuário no céu. E nós podemos conhecer este santuário e todos os serviços feitos lá através do tabernáculo de Moisés. Porque o tabernáculo de Moisés é uma miniatura daquele santuário celestial. E tudo o que se deve fazer no santuário celestial é tipificado aqui no tabernáculo de Moisés. Estudando a Bíblia desta maneira, tudo fica claro e não tem como a gente se perder. Não tem como a gente se perder. Quando se abre o tabernáculo, o santuário celestial em 1844, de acordo com Apocalipse 11:19, nós temos aqui um texto de Apocalipse 11:19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes de trovões e terremotos e grande saraiva. Este tabernáculo de Moisés, esse santuário, esse templo de Deus, abriu-se em 1844. Que é para então depois, quando Cristo começa o seu ministério, veja só que Daniel 7:13, o que diz Daniel 7:13? Daniel 7:13 nos diz o seguinte. Daniel 7:13 diz o seguinte: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Portanto, nesta visão, Daniel vê Jesus Cristo vindo, não para a terra, porque depois o próprio verso diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Portanto, o filho do homem é visto não vindo para a terra, mas dirige-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Portanto, em 1844, Jesus sai do lugar santo, do lugar santíssimo, do santuário celestial, à semelhança daquilo que acontecia no tabernáculo de Moisés, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés. Agora, para cumprir este tipo no antítipo, que é o santuário celestial, então Jesus Cristo, em 1844, é visto por Daniel, vindo nas nuvens do céu, mas não vem para a terra, ele vai dar um ancião de dias. O ancião de dias é o Deus Pai, que está no seu trono, que está no lugar santíssimo do santuário celestial. E Jesus Cristo é visto indo para lá. E quando Jesus Cristo é visto indo para lá, em 1844, é quando então Apocalipse 11:19 diz que abriu-se no céu o templo de Deus e foi vista a arca do seu concerto. E quando Jesus vai para ao encontro, portanto, do Deus Pai no lugar santíssimo do santuário celestial, ele envia a mensagem do terceiro anjo que está no livro do Apocalipse 14.
a partir do versículo 9, diz que se alguém adorar a besta em sua imagem e receber o sinal da testa na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se detém não misturado no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos diante do Cordeiro. Portanto, quando se abre o santuário, o lugar santíssimo do santuário celestial, lá no céu, em 1844, Jesus Cristo é visto indo ter com o Pai. E quando ele vai para o Pai, envia a mensagem de ser o anjo, cá para a terra, para instruir o povo de Deus sobre essas realidades que estão a acontecer, portanto, lá no céu, que podem ser facilmente entendidas quando estudamos o tabernáculo de Moisés, que no 10º dia do 7º mês, que é o dia da festa de expiação, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no lugar santíssimo. Então, estudando, portanto, aquela realidade do tabernáculo de Moisés, nós podemos entender, portanto, estas coisas da realidade lá do céu. Então, Cristo entra no lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, quando se abre o templo de Deus lá no céu. Ele envia o terceiro anjo para dar instruções ao fiel povo de Deus como é que devem adorar a partir de 1844. A partir de 1844. Quando o terceiro anjo diz que se alguém adorar a besta em sua imagem, está a dizer, cuidado, não adore a besta em sua imagem. Ao mesmo tempo que ele escreve o nome das pessoas que aceitam essa mensagem de ser o anjo no livro da vida do Cordeiro, para que então não estejam no grupo desses que Apocalipse 13, versículo 8 diz que adoraram todos os que habitam a terra. Portanto, todos os que habitam a terra adoraram a besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, todos os que habitam na terra, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, vão estar adorando a besta, menos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E esses são escritos seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Pelo terceiro anjo, quando vem, eles o recebem e esses dizem, não adorem a besta e a imagem da besta. Portanto, esses que recebem a mensagem do terceiro anjo não adoram a besta e a imagem da besta e os seus nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro. Para não adorarem a besta, portanto, nem a imagem da besta, nem o dragão. Jesus, quando entra no lugar santíssimo do santuário celestial, em 1844, quando se abriu o templo de Deus no céu, ele vem cumprir com a purificação do santuário de Daniel 8,14. Daniel 8,14 diz que até 2300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Contando esses 2300 tardes de manhã, que são 2300 anos, a partir do ano 457 a.C., de acordo com Daniel 9, 24 e 25, nós chegamos até o ano de 1844, onde abre-se o templo de Deus no céu. Jesus Cristo é visto ainda há 11 dias, ele envia a mensagem de ser o anjo para aqui para a terra, para vir instruir ao fiel povo de Deus. Não adorem a besta nem a imagem da besta. E quando as pessoas obedecem isso, então o terceiro anjo escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E esses, pois, são selados pelo anjo de Apocalipse 7. Apocalipse 7 também acontece a partir de 1844, onde as pessoas são seladas. Aqueles que aceitam a mensagem do ser anjo, não adoram a besta e a imagem da besta, começam esse processo de selamento. E na medida que vão ser selados, eles vão ter, portanto, vão se alinhando com aquilo que é descrito no livro do Apocalipse 14, a partir do versículo 1 até o versículo 5, não é? Aqui, quando são selados, porque recebem a mensagem de ser o anjo, não adoram a besta e a imagem da besta, começam a ser selados. Então, eles depois são descritos aqui. João descreve aqui, eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele, de Cristo e do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com as mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Porque eles não são contaminados com as mulheres, não são contaminados pelas igrejas, porque todas as igrejas reuniram-se em confederação para depois se tornarem filhas
desta grande Babilônia, de Apocalipse 17. E na sua testa estava escrito no mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Esta é a mãe das prostituições. E ela tem filhas. Essas filhas são as igrejas que Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com as mulheres. Essas mulheres são aquelas filhas da Babilônia que numa grande confederação se reuniram nessa grande apostasia para seguirem aquela mãe das prostitutas, das prostituições e abominações. Então, o terceiro anjo, quando diz que não adora é a besta, é a imagem da besta. Depois se une com a mensagem do Apocalipse 18, versículo 4, que diz que ouviu outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai desta grande Babilônia. Esta grande Babilônia é composta pela mãe das prostituições e as suas filhas, que são as igrejas, que os 144 mil não são contaminados com ela. Então eles saem, recebem esta ordem para sair. E por isso aparece aqui no livro do Apocalipse 14, versículo 1 até 5, conforme já lemos. E depois também aparece aonde? Aparece aqui no livro do Apocalipse 15, porque esses são os que pregam, portanto, esta mensagem do ser anjo junto. Aliás, na verdade, eles recebem a mensagem do ser anjo, depois pregam a mensagem do Apocalipse 18. E depois ele aparece no Apocalipse 15, 1. E viu outro grande e admirável sinal do céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E veio um como mar de vidro, misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro. E tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus vivo, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Rei dos Santos. Portanto, os 144 mil, quando entram nesse processo de serem selados pela mensagem de Apocalipse 7, porque receberam a mensagem do ser anjo, diz que adoram a besta, a imagem da besta, então eles aparecem com essas características da Apocalipse 14, versículo 1 a 5, e depois aparece aqui no Apocalipse 15, conforme estamos a ler aqui. Este mar de vidro misturado com fogo, podemos localizar onde ele está. Quando lemos aqui, portanto, Apocalipse 4, versículo 6. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era... Portanto, aqui já estamos entrando no lugar santíssimo do santuário celestial. Estamos entrando no lugar santíssimo. Este mar de vidro está no lugar santíssimo do santuário celestial, onde a mensagem do ser anjo leva aqueles que aceitam essa mensagem pela fé para lá. Eles olham para lá, onde depois eles começam a adorar a Deus aqui na terra, de acordo com a obra que Cristo está realizando no lugar santíssimo do santuário celestial, de cancelamento do pecado. Quando ele foi visto por Daniel, vindo nas nuvens do céu, mas não para a terra, mas foi levado a um céu de dias, depois quando se abre, portanto, o templo de Deus, para que então seja vista a arca do seu concerto. Portanto, o estudo da doutrina do santuário, onde, portanto, é realizada a justificação pela fé. A justificação pela fé. A doutrina do santuário vem testificar da fidelidade do povo de Deus. E este povo de Deus, lá no santuário, é justificado pela fé. Todo o processo completo. Não apenas confissão e registro do pecado, mas confissão, registro do pecado e cancelamento. Aqueles que apenas confessam os seus pecados, depois são registrados nos livros e não são cancelados, esses pecados vão voltar para eles. Eles não vão entrar no céu. Quando Jesus Cristo voltar, eles não vão entrar. Jesus não quer nos apanhar de surpresa quando ele voltar. Ele deixou tudo explícito, tudo. Todos nós podemos ter certeza da nossa condição, se nós estamos salvos ou não. A dúvida não faz parte da fé. Quando alguém vai à igreja, seja pastor, líder, mas tem dúvida da sua salvação, então ele não está baseado na fé, porque a dúvida é o oposto da fé. Se ele ainda duvida da sua salvação, então ele não está baseado na fé. Mas cuidado também, vocês não podem cair na presunção de achar que estão salvos, desprezando essas verdades. Porque se você acha que está salvo e não leva em consideração essas verdades, você está pior do que aquele que duvida, porque você está sendo presunçoso. Você está sendo presunçoso. A certeza vem
A certeza que Cristo nos dá da nossa salvação vem justamente pela revelação dessas verdades, onde nós encontramos a doutrina do santuário como a doutrina fundamental do verdadeiro povo de Deus, que vem confirmar a fidelidade desse povo de Deus. E é onde a realidade, a justificação pela fé, em todos os seus processos. Em todos os seus processos, a partir do pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O caminho, a verdade e a vida. É Cristo, Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No santuário tem o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio, nós encontramos o caminho de Cristo, que Ele nos conduz para a verdade do lugar santo. E esta verdade do lugar santo nos leva à vida do lugar santíssimo. Nos dá todas essas harmonias para nos convencer de fato de que aquilo que nós estamos a aprender é verdade e não há aqui espaços para Satanás encaixar aí algumas suas heresias para depois nos colocar na dúvida. Amém.